Olá, graças e paz, meus amados irmãos e a todos que vão ouvir essa mensagem. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus. Eu estava fazendo a live aqui com vocês e me deparei com uma palavra que tocou profundamente no meu coração e o Senhor a queimou no meu coração por um certo momento e tempo. E eu orei ao Senhor, perguntando ao Senhor o verdadeiro significado dessa palavra e o que eu deveria trazer para vocês. Então, o Senhor me entregou a seguinte palavra e eu quero trazer e compartilhar com vocês. E creio que o Senhor se manifestará em todos nós através dessa palavra, nos mostrando como devemos nos comportar, nos conter e viver a nossa vida diante do Senhor e dos homens. A palavra de hoje se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 9, no versículo 22 adiante, onde está escrito a seguinte palavra: Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Amém? Glória a Deus. Foque aqui na sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Salomão, ele foi um grande rei e ele reinou no lugar de Davi, seu pai, um grande rei, servo do Senhor, com o coração segundo o coração de Deus. Salomão, quando começou o reino, Davi já tinha preparado muitas coisas para ele, inclusive materiais para a construção do templo do Senhor. E Salomão, ele, com muita inteligência e sabedoria, sempre esteve à disposição de fazer a obra de Deus e de agradar ao Senhor, como Davi, seu pai, tinha pedido. Mas ele poderia pedir para Deus todas as coisas, mas ele pediu a Deus sabedoria. Essa sabedoria que ele pediu a Deus foi para que ele pudesse governar o povo com justiça e também andar nos caminhos do Senhor conforme a vontade de Deus e que o povo também fizesse tudo isso. Mas quando eu li essa palavra, ela demonstra que todos os reis, tanto a rainha de Sabá e muitos outros reis, queria ouvir a sabedoria de Salomão, queria ouvir as palavras que saíam da sua boca. Salomão era um escritor, era um poeta, fazia várias e várias coisas. Ele era um homem muito inteligente. Olha para vocês ver os livros que Salomão escreveu, grandes livros. E esse homem de Deus, ele escrevia provérbios e ele aconselhava o povo em tudo. Mas quando eu li essa palavra, a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele, eu fiquei perguntando a Deus o porquê dele ter posto a sabedoria no coração. Quando falamos de sabedoria, muitas vezes vem sobre mente, cérebro, inteligência ou outra coisa do tipo. Mas essa sabedoria que Deus pôs no coração dele é algo extraordinário. E eu busquei no Senhor e o Senhor me deu a resposta. Meus amados, Salomão, se vocês verem lá no início, ele pediu a Deus sabedoria e Deus disse: como você me pediu sabedoria e não riquezas ou qualquer outra coisa, eu não vou te dar somente sabedoria, mas vou te dar tudo, riquezas, bens, posses e tudo o que o seu coração desejar. E Salomão teve tudo quanto o coração dele desejou. Ele foi um grande rei e o Senhor disse que, nascido de mulher, não haveria nenhum homem antes nem depois dele sobre a terra com uma sabedoria tão grande quanto a dele. Essa sabedoria que Deus colocou no coração dele é uma sabedoria que vai além de muitas coisas que nós podemos imaginar. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Como que um rei vai governar um povo se ele não tiver sabedoria? Como que um rei vai governar uma nação inteira com administração, colocando pessoas em cargos para que governe
cuide e zele de um país e de um povo, e também demonstrando para esse povo que eles devem andar nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, deixe-me dizer algo para vocês. Quando Deus colocou essa sabedoria no coração de Salomão, foi para que ele pudesse ser um rei que julgasse as pessoas e tomasse decisões não com a emoção, mas com a razão. Muitas vezes nós agimos mais na emoção do que na razão. Quando agimos na emoção, fazemos coisas que depois nos arrependemos ou ficamos frustrados. Mas quando temos razão, o Senhor, Ele nos abençoa e nós tomamos decisões certas e corretas. O nosso coração está ligado nele às nossas emoções e os nossos sentimentos. Tanto é que quando você ama muito uma pessoa, você não fala, você está na minha mente. Você fala o seguinte: você está guardado no meu coração. Você é uma cordinha do meu coração. Então, quando Deus colocou essa sabedoria no coração de Salomão, foi para que ele fosse um homem íntegro e que andasse nos caminhos do Senhor e que julgasse na razão e não na emoção, não na raiva, como ele julgou o caso daquelas duas mulheres que tiveram filho, todas praticamente no mesmo tempo, mas uma deitou sobre o filho e o matou, foi lá e pegou o filho da outra e dizia que era dela. O rei Salomão agiu com uma sabedoria tão tremenda que o povo, quando o viu agindo daquele jeito, ficaram espantados de ver algo tão grande. Ele disse: traga a criança e traga uma espada, para que a divida no meio, e uma fica com uma banda e a outra com a outra. Mas uma mulher disse: não faça isso, dá para ela. Quando essa mulher disse isso, o rei Salomão disse: pega o seu filho, porque ele é seu. Porque a outra mulher disse: faça conforme a palavra do rei. Uma mãe prefere ficar sem o seu filho do que ver ele morto. Então Salomão viu quem era a verdadeira mãe. Ele agiu não com a emoção, mas com a razão. Ele poderia pegar a espada e cortar a criança no meio e pronto, na raiva, na ira, na emoção. Mas não, ele agiu na razão, ele agiu na verdade, na justiça. Ele não foi precipitado, ele não tomou decisões que poderia acarretar para uma destruição e a perca de uma vida, de um inocente, de uma criança, mas ele agiu na verdadeira razão de fazer o que é certo e não o que é errado, fazer o que é justo. Essa sabedoria que Deus pôs no coração dele foi para que ele fosse esse homem íntegro e capaz de fazer com que todo o povo em sua volta fosse um povo pacífico, unido e temente ao Senhor. Foi isso que Deus entregou para mim quando eu perguntei: Pai, que sabedoria é essa posta no coração do rei Salomão? E Deus me entregou essa palavra. A sabedoria que eu pus no coração dele foi para ele sempre agir na razão e nunca na emoção. E o que Deus quer que vocês façam a partir de agora, antes de tomar qualquer decisão precipitada, ore, clame ao Senhor e haja na razão e não na emoção. Agindo na emoção, você vai fazer coisas que depois você vai se arrepender, que você vai ficar triste, frustrado e angustiado. E isso vai te acarretar muitas outras coisas. E eu me enfatizo a dizer para todos vocês que Deus, Ele sabe de todas as coisas e conhece e sonda todos os corações, pois Deus nos conhece melhor do que ninguém. Então, a partir de hoje, age na razão, não vai agir na emoção de qualquer forma. Seja o que for que acontecer na sua vida, e lembre, a palavra de Deus está escrito que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Se alguém está te fazendo mal, tentando te prejudicar de alguma forma, ore por essa pessoa, clame a Deus para que Deus possa agir sobre a vida dessa pessoa e Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas. Meus amados irmãos,
Eu espero que essa palavra venha te trazer um discernimento. E como eu falei desde o começo, eu busquei no Senhor, a resposta Ele me deu e eu passei para vocês através da palavra de Deus e no discernimento do Espírito Santo do Senhor. Eu agradeço e louvo a Deus e estarei neste momento orando por vocês, pois Deus tocou no meu coração para que eu viesse a fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Estou ungindo as minhas mãos com o óleo da unção e vou orar por todos vocês em nome de Jesus. Pai, eu glorifico ao Senhor e te agradeço por ter me entregado essa palavra. Se em alguma vez nós agimos na emoção e fizemos o que não era reto aos teus olhos, prejudicando ao nosso próximo ou irando uma ira que veio a acarretar algum tipo de discórdia ou intriga ou briga, Senhor, nos perdoa. Pai, neste momento eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos ensina a agir na razão, na justiça e no que é certo, como o rei Salomão, para que possamos fazer o que é reto e justo diante do Senhor e dos homens, para que fazemos o que agrada somente ao Senhor. Pai, nos perdoa se em algum momento agimos de uma forma que foi inconvenientemente imprópria ao Senhor. Afasta de nós a perversidade e que possamos agir com sabedoria como o rei Salomão, para que possamos fazer o que é justo e que possamos andar todos os dias nos seus caminhos. Senhor, eu te agradeço por ter me dado essa palavra, por ter confiado ela a mim. E eu te amo, Pai, com todo o coração e amo os meus irmãos. Que essa palavra venha alcançar milhões e milhões de vidas. Pai, visita todo o teu povo, os que se encontram aflitos, angustiados, depressivos, ansiosos, tristes. Todas essas emoções vêm do coração e faz mal, Pai, para todo o corpo, para todos em volta. E que nós possamos resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Enche-nos com a tua presença, envia os seus anjos para lutar ao nosso favor, que a nossa casa seja voltada e tomada somente pelo Senhor em sua direção, para que possamos andar dia após dia diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos para a honra e glória do seu nome. Amém. Meus irmãos, que o Senhor possa abençoar sua vida poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e lembre-se, pois basta ter fé. Você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe a mensagem, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha para o YouTube sugerir para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus.